A paz, querido. Eu tenho uma palavra para o Brasil e para todo o universo. Registrada em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Você vai entender que há um tempo determinado para todas as coisas na tua vida embaixo do céu. Tudo tem um tempo. O seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar. Há tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de rir, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo determinado embaixo do céu para tudo na vida do ser humano. Há um tempo determinado para cada pessoa na terra. Por isso que acontece um caos ali, outro caos ali. Há um tempo que você fica triste, tempo que você se alegra, tempo de você estar abatido, tempo de você estar animado. Mas há um tempo determinado para todos os problemas ser solucionados, resolvido em cada vida. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Diz o sábio Salomão, filho do rei Davi. Salomão escreveu isto para identificar a necessidade do homem todos os dias da sua vida, que há um propósito de Deus embaixo da terra, em cima da terra, em cima no espaço, em todo canto, há um tempo determinado. E quando eu falo tempo de rir, tempo de cantar, tempo de tristeza, quando falo tempo de tristeza, a Bíblia fala de um homem que ele passou muita tristeza, um homem que ele passou muita angústia. Esse homem era filho de Jonas. Jonas também filho de Saul. E diz a Bíblia que esse homem, chamado Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, ele passou um momento muito de tristeza, momento de angústia, momento de guerra, momento de aflição, nada de alegria na vida de Mefibosete. Mefibosete ainda criança, quando houve guerra, a mulher que era responsável pela vida daquele moço, pela vida daquela criança, que ainda criança, ao decorrer as guerras daquela época, ela vai fugindo com Mefibosete ainda criança, e ela cai com aquela criança. E aquela criança começa a ter um problema nos seus pés. Ele começa a ficar coxo, ele se aleja, ele não consegue movimentar e ele vai crescendo. E todo mundo da sua casa perde a administração do reinado, perde o trono, Saul perde o trono, seus pais já não existem, e agora ele está morando em um lugar chamado Lordebar. Era tempo de desgraça na vida de Mefibosete. Era tempo de tristeza na vida de Mefibosete. Tinha um moço chamado Ziba, que tomava conta dele na época. Mas esse mesmo havia esquecido de Mefibosete. Mas quando um homem chamado Davi, rei de Israel, escolhido no meio das ovelhas, e se tornou rei de Israel, assumindo a responsabilidade, depois de muitos anos, ele faz uma reunião no palácio, pergunta para os seus súditos e fala: existe alguém da casa de Saul
para que eu possa usar de benevolência e abençoar. E olha para um, olha para outro, porque quando você está no vale, porque quando você está na pindaíba, porque quando você está com a corda no pescoço, até aqueles que se diz amigo, quando escutam informação de vitória da parte de Deus, você conhece Pedro? Sabe o que eles fazem? Nunca ouvi falar. Você conhece João? Nunca estive perto dele. Mas ali teve alguém que manteve ainda um pouco de integridade e disse: ó rei, vive para sempre. Lá na cidade de Lordebar, uma cidade que não tem mais nada para ser destruída, porque tudo é destruído. Está Mefibosete, filho de Jonas, teu amigo, neto de Saul. Este tu pode usar de benevolência. Aí Davi se alegrou. Davi se alegrou porque tinha alguém da casa de Saul que ele poderia atribuir, abençoar, compartilhar todas as bênçãos que era da parte do seu amigo Jonas, passar para o seu filho, seu herdeiro Mefibosete. Mefibosete que teve um tempo de tristeza, Mefibosete que teve um tempo de abandono, Mefibosete que teve um tempo de angústia. Estava Mefibosete lá em Lordebar, lugar de prova, lugar de angústia, lugar de sofrimento, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para dar vitória. Ele lembrou de Mefibosete, ele lembrou da descendência de Jonas, ele lembrou do propósito que fez na vida de Davi para fazer lembrança da casa de Jonas. Diz a Bíblia Sagrada, diz o texto sagrado, que aquele moço que todos os dias passava naquela prova, chegou o tempo de cantar. E está chegando o tempo de cantar para você. O tempo de vitória está chegando na tua vida. O tempo de paz, prosperidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, o tempo de cantar está chegando para você. E a Bíblia nos mostra que esse homem, chamado Davi, prepara a sua carruagem e envia soldado, amigos, em busca daquele moço chamado Mefibosete, que estava em Lordebar, que estava abandonado, que estava afastado de tudo. Mefibosete lá numa casa destruída, numa cidade destruída que não tinha nada para destruir mais. Era um lugar de prova, um lugar de sofrimento, um tempo de angústia, um tempo de tristeza. De repente para na frente da casa de Mefibosete uma carruagem do rei. Bate na porta, chama pelo nome. É aqui que mora Mefibosete, da descendência de Saul. E gritaram lá dentro: vive para sempre. Quando Mefibosete sai da sua casa e ele vê a carruagem do rei Davi parado, as lágrimas rolam pelo rosto de Mefibosete, porque estava cessando o tempo do sofrimento e o tempo da angústia na sua vida. Estava começando um novo tempo de cantar na vida de Mefibosete. Quando Mefibosete viu a carruagem do rei, ele imaginou agora: acabou o tempo de prova, acabou o tempo de angústia. Diz o texto sagrado que eles levam Mefibosete, preparam a mesa, preparam um banquete para Mefibosete e apresenta ele no reinado. Aquele moço que estava afastado da sociedade, esquecido em lugar de prova, em tempo de prova, em tempo de angústia, Deus se lembrou de Mefibosete. Deus também está lembrando de você. Deus também está lembrando da tua aflição. E Deus também está trazendo um novo tempo na sua vida. O rei Davi abençoou Mefibosete e colocou em lugar de honra e sentou na mesa com o rei para almoçar, para jantar. E no dia de hoje, na data desse dia, Deus está preparando mesa para você sentar. Lugar de honra, porque o tempo de cantar chegou.
Tome essa palavra por base. Saia de Lourdebar, porque o tempo de cantar chegou. Fique com essa palavra. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Lourdebar nunca mais. Deus é a tua vitória. Deus é o teu ajudador.